Quando nós pesquisamos um pouco sobre a história de Rutherford, nós vemos ela dividida em muitas biografias de diversos irmãos. E sempre se tenta passar para as novas gerações uma imagem positiva do caráter de Rutherford. Vamos ver 3 experiências de irmãos que falavam bem de Rutherford e vamos contrastar com esses casos de Olin Moyle e Walter Salter. Por exemplo, na Sentinela de 1º de agosto de 94, das páginas 21 a 26, é mencionado ali uma experiência, uma biografia de um irmão chamado Robert Hatzfeld. Ele trabalhou de perto com Rutherford e começa a citar coisas muito positivas sobre o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia. Sob o tópico Associação com o irmão Rutherford, a Sentinela nos diz: tirei muito proveito do privilégio de trabalhar com Joseph Rutherford, segundo presidente da sociedade. Ele era um homem grande, de mais de 1,80 m de altura. Não era gordo, mas robusto. Muitos dos irmãos mais jovens de Betel sentiam-se um pouco intimidados diante dele, até chegarem a conhecê-lo melhor. Ele estudava constantemente, preparando matéria escrita. O irmão Rutherford tinha bom senso de humor. Havia na família de Betel 2 irmãs que já estavam ali desde o tempo do irmão Russell. Eram bastante sérias e não achavam apropriado rir alto, mesmo que algo fosse engraçado. Às vezes, na hora da refeição, o irmão Rutherford contava uma história que fazia todos rirem, o que irritava essas 2 irmãs. No entanto, ele muitas vezes dirigia também palestras bíblicas sérias nas refeições. O irmão Rutherford era bom cozinheiro e gostava de preparar pratos para os amigos. Certa vez, os cozinheiros de Betel retalharam alguns ossos de frango ao cortá-lo. Ele entrou na cozinha e mostrou-lhes como se corta um frango de modo certo. Não gostava de ossinhos na sua comida. Continua o irmão Hatzfeld. Eu estava com o irmão Rutherford em circunstâncias informais, como na nossa emissora da rádio WBBR, ou no seu gabinete em State Island. Ele era um homem muito bondoso e praticava o que pregava. Não esperava nada dos outros que ele mesmo não pudesse fazer. Diferente dos responsáveis em muitas outras organizações religiosas, o irmão Rutherford tinha um mais elevado caráter espiritual e moral. Era evidente que ele vivia para o reino de Jeová. Percebam então quantas qualidades, características positivas se diz a respeito de Rutherford. Note outra experiência de Karl Klein, que foi uma pessoa que se associou intimamente com Rutherford, trabalhando em Betel, e mais tarde se tornou membro do corpo governante. Na página 220 do livro Testemunhas de Jeová Proclamadores do Reino de Deus, Karl Klein relata a respeito de Rutherford. Alguns diziam que, com a instituição dessa mudança organizacional, Rutherford estava simplesmente procurando obter maior controle sobre as testemunhas e que usava esse meio para consolidar sua própria autoridade. Era esse realmente o caso? Não resta dúvida de que o irmão Rutherford era um homem de fortes convicções. Ele falava francamente e com vigor, e sem abrir mão em defesa daquilo que ele cria ser a verdade. Ele chegava a ser bastante brusco ao lidar com situações quando percebia que as pessoas estavam mais interessadas em si do que no serviço do Senhor. Mas o irmão Rutherford era genuinamente humilde diante de Deus. Conforme escreveu mais tarde Karl Klein, que se tornou membro do corpo governante em 1974, as orações do irmão Rutherford, na adoração matutina, o tornaram muito querido para mim. Embora tivesse uma voz tão forte, quando ele se dirigia a Deus, parecia um garotinho conversando com seu querido pai. Que excelente relacionamento revelava ter ele com Jeová. O irmão Rutherford estava plenamente convencido da identidade da organização visível de Jeová, e ele procurou assegurar que nenhum homem ou grupo de homens impedisse os irmãos de receber a nível local o pleno benefício do alimento espiritual e a direção que Jeová fornecia para seus servos. Então aqui,
Karl Klein defende Rutherford, que o próprio Proclamadores diz que ele era alguém brusco, mas ao orar a Jeová ele era como um garotinho humilde. Outra pessoa que menciona Rutherford com muito carinho era Arthur Worsley. Prestem bem atenção neste nome. Na Sentinela de 1º de março de 86, nas páginas 23 e 24, na sua biografia, Worsley fala sobre o seguinte tópico: Rutherford, trabalhador incansável. Em 1932, ele decidiu que devíamos produzir mais do nosso próprio alimento, especialmente carne. Portanto, providenciou que se construíssem alguns galinheiros no sítio de 6 hectares da sociedade, em State Island. De algum modo, ele descobriu que eu entendia um pouco de criação de galinhas. Isso resultou em eu passar meus fins de semana junto com ele, projetando galinheiros e medindo o terreno, a fim de construí-los. Numa dessas visitas, o irmão Rutherford parecia bem preocupado com alguma coisa. Pouco depois, criei coragem para perguntar se havia algo de errado e se eu podia fazer qualquer coisa para ajudar. Ele comentou algo sobre eu não poder ajudar. Mas, à medida que continuamos a caminhar em direção à horta, ele disse: até agora nunca vi isso falhar. Sempre que eu estou trabalhando num assunto importante, surge algum problema. E agora mesmo estou trabalhando num dos mais importantes artigos em anos. Fiquei realmente surpreso por ele ter até mesmo mencionado isso a mim, alguém relativamente novo em Betel. Poucas semanas depois, o Povo de Jeová recebeu as edições de 15 de agosto e de 1º de setembro de 1932 da Sentinela, contendo o artigo de 2 partes intitulado A Organização de Jeová. Esses artigos expunham o sistema de eleger anciãos como antibíblico, causaram considerável conturbação, mas constituíram mais um passo rumo à completa supervisão teocrática. Ora, aqui há uma verdade e uma mentira neste parágrafo. A verdade é que realmente esses artigos existiram em 1932 na Sentinela, chamado A Organização de Jeová. Ele acabou com a eleição dos anciãos e considerou isso como antibíblico. A mentira era que isso era mais um passo rumo à completa supervisão teocrática, porque décadas depois, isso que Rutherford instituiu, dizendo que era antibíblico, foi completamente revogado. Em 1976, foi criado o corpo governante das Testemunhas de Jeová e também um corpo de anciãos em cada congregação.